Bom, gente, avançando aí, eu queria voltar a individualizar aqui as perguntas. Eu queria falar sobre o Lautaro. É um jogador de quem se espera muito, né? Até pelo investimento que foi feito pelo Cruzeiro, mas que vez ou outra, mesmo sem uma lesão diagnosticada, ele fica entregue ao departamento médico. Fala-se muito em trabalho de fortalecimento muscular. Queria que vocês fizessem um diagnóstico do que acontece com esse jogador, por que ele não está sempre à disposição, e se esse período de intertemporada que ele seguiu realizando esses trabalhos de fortalecimento por algumas semanas, se com isso ele está definitivamente pronto assim, para a sequência da temporada, para performar no mais alto nível. O Lautaro é um atleta que tem características muito específicas, né? E características fisiológicas dele. Um atleta muito de explosão, literalmente. Ele alcança altas velocidades de aceleração, né, que é um dado que a gente utiliza muito na fisiologia, mas também ele tem altas velocidades de desaceleração. E a lesão muscular, ela acontece muito dessas duas situações, né? E como ele tem uma característica física muito específica, muitas vezes ocorrem que as lesões aconteçam nessa situação, né? Então, nesse momento atual nosso, como eu falei, todo atleta a gente faz um controle muito grande, e a gente observou nele que, dentro dessa avaliação biomecânica, que isso era um dado que a gente poderia corrigir, né, de uma certa maneira. E, como o Omar falou, infelizmente, a gente queria estar disputando, concentrando para os jogos finais, etc. Mas como a gente não está nessa fase, infelizmente, a gente aproveitou, nós paramos, conversamos com o ministro da importância dessa leitura que a gente havia feito com o Lautaro e trabalhar isso aí, né? E realmente a gente teve uma melhora significativa em todos os parâmetros que poderiam ser mensuráveis, né? O Lautaro, inclusive, voltou a alcançar os índices de velocidade máximos que eram habitual dele, né? E tudo isso com saúde, ou seja, sem nenhum sacrifício de novas lesões, etc. Então, realmente, esse período foi muito interessante. Não foi tratamento de uma lesão específica, né? A gente não parou porque não quis comentar algo, não, muito pelo contrário. Porque a gente tinha um dado e que agora conseguimos ter um prazo, de uma certa maneira, para poder trabalhar. E, felizmente, surtiu, porque o desempenho esportivo dele realmente está sendo muito adequado e aquilo que a gente previa realmente do trabalho que foi indicado para ele, né? Então, essa é a grande questão, porque aqui no clube a gente tem um cuidado muito grande dessa questão da lesão muscular, que tempo não recupera a lesão. Não é o tempo que o atleta fica parado que vai fazer ele ficar bom, né? A gente precisa trabalhar para que essa lesão tenha um tecido assim, estável, cicatrizado, realmente, funcionalmente falando. E a gente sempre teve esse cuidado, e o Lautaro é o exemplo clássico que isso funciona. Só para acrescentar o que o doutor está falando, o Lautaro, quando ele chegou, tinha uma questão estrutural importante que a gente poderia melhorar nele, mas nada impedia ele de jogar futebol. Então a gente tem que deixar o atleta à disposição para o treinador poder utilizá-lo. E no primeiro momento que nós tivéssemos uma oportunidade, e fazendo correções. E isso é muito orgânico, porque não é o Lautaro. Vou pegar um elenco nós temos 31 jogadores aí, contando com os goleiros, entre idas e vindas dos atletas da base. Ele é orgânico no sentido que... Porque toda atividade humana, ela provoca compensações. A gente está sentado aqui, quem trabalha muito tempo sentado tem um tipo de compensação. O cara que trabalha em TI tem um tipo de compensação. O carteiro tem outro. E o atleta de futebol, do jeito que ele é exigido, biomecanicamente, a parte muscular, a parte músculo-esquelética, as articulações, ele tem compensações porque ele usa mais uma lateralidade com a outra, ele gira mais de um lado do que o outro, é exigido mais num jogo do que o outro, e nesse processo todo aí, o trabalho da preparação física, da fisioterapia, comandada pelo Jomar, da parte médica, comandada pelo Dr. Sérgio, de tentando prevenir e minimizando os problemas. A gente não resolve todos os problemas, porque é natural que o atleta de futebol de elite ele fique exposto a se machucar, ele fique exposto a ter problema agudo ou, normalmente, e não é incomum, trazer problemas crônicos. Então, o Lautaro ele precisava de um trabalho estrutural, avaliado pela fisioterapia e avaliado pela medicina e pela preparação física, e nesse momento que nós tivemos essa oportunidade, orientados pelo médico, pelo fisioterapeuta e por mim, nós iniciamos porque fomos autorizados pelo Mister que nós poderíamos pegar esse período de 14, 15 dias e fazer esse tipo de trabalho com ele para que ele voltasse melhor. Ele gera, como disse o Serginho, que é um dado muito importante, ele gera aceleração rápida, ou seja, 3, 4 metros por segundo ao quadrado de forma muito rápida, e ele atinge velocidades muito altas de forma muito rápida e muitas vezes durante o jogo, né? Então, para que ele estivesse
numa condição melhor de suportar melhor a carga de jogos, repetir mais vezes essa potencialidade dele, seria interessante que ele tivesse esse período de preparação específica com os cuidados do médico, do fisioterapeuta e do preparador físico, inclusive da nutricionista.